Morta por dívida de R$30 em Teresina. Suspeito se apresentou à polícia, confessou o crime agora há pouco, Denis. Ele passou por audiência de custódia. Vai permanecer preso ou não? Ao vivo é você com a delegada que interrompeu o final de semana dela para realizar a colheita de depoimento. Ela ficou frente a frente com um criminoso. O que eu recebi de informação é que ele disse que se sentiu intimidado pela vítima. Que tipo de intimidação ele recebeu dessa mulher, Denis? É você. É isso, Dudu. Nós estamos acompanhando este caso que ocorreu no começo do mês de agosto, no dia 2 de agosto, na madrugada do dia 2 de agosto, em que o Wesley Nascimento Fonseca acabou matando a Ana Karine Assunção, de 35 anos, a facadas aqui na capital do Piauí. A informação inicial é que seria, de fato, uma dívida de R$30 que ela teria no estabelecimento que ele seria um dos proprietários. Já estou aqui ao lado da delegada Natália Figueiredo, como você bem colocou, teve que interromper aí o seu final de semana, porque o Wesley acabou se entregando no último sábado, né? De uma certa forma até fugindo da cobertura policial, achando que não tinha imprensa lá na central, mas como o Kilson Johnny mostrou agora há pouco, a gente inclusive conversou com um advogado do Wesley e a gente vai ter mais informações desse inquérito a partir de agora. Delegada, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Bom Dia. O que é que foi relatado pelo Wesley no momento da abordagem policial lá na Central de Flagrantes? Bom dia, Denis, Dudu e a todos que nos assistem. O que a gente pode trazer no momento, até porque as investigações continuam, a contar de sábado nós temos 10 dias para finalizar, e o que eles nos trouxe foi justamente um contexto que teria se sentido intimidado em relação à vítima e à irmã. Nesse contexto que iniciou-se na discussão da dívida lá no estabelecimento, os ânimos se acaloraram, iniciou-se uma discussão mais forte, depois partiu a questão de agressões. E nesse contexto, segundo o investigado, ele teria realizado a perfuração. Tudo é trabalhado no inquérito. Desde o início foi enfatizado por nós o quê? Ele tinha que comparecer para trazer a verdade dele dos fatos, que não quer dizer necessariamente que seja a verdade dos fatos de fato, né? E também a questão do trabalho das outras oitivas que foram realizadas, análise de imagem. Então, tudo é construído, tudo é interligado para que a gente consiga concluir e seja o relatório final. Delegado, então, para a gente poder explicar para os nossos telespectadores, o crime pode ter sido registrado por uma câmera de segurança e essa discussão, ela teria sido de fato com a Ana Karine ou teria outras pessoas envolvidas nesse crime que acabou sendo cometido aí pelo Wesley? Olha, as imagens foram coletadas. Como eu disse, estão sendo analisadas, não posso trazer no momento, as investigações continuam, então outras pessoas ainda vão ser ouvidas, tudo será trazido em sede de relatório, mas de fato imagens foram captadas e estão sendo analisadas. Mais pessoas vão ser ouvidas, a gente não pode entrar em detalhes, até mesmo para não causar prejuízo na investigação. Com relação à arma utilizada no crime, ela foi apreendida, ele relatou onde essa arma estaria e a partir de agora, né? Isso é importante, preponderante aí para os rumos da investigação? Olha, o instrumento para nós é muito claro, até mesmo em sede de oitivas e laudo, constatou-se que foi um instrumento pérfuro cortante, no caso a faca, né? Ele mesmo relatou que era uma faca que ele utilizava para limpar as mesas. A irmã da vítima que estava no local, que também sofreu inicialmente agressões, segundo ela, também disse que estava portando uma faca. Então, para nós está muito claro em relação ao instrumento. O que se quer construir, e o inquérito ao final vai nos trazer, é a dinâmica. O porquê aconteceu, como aconteceu, então tudo isso está sendo trabalhado. Agora, delegada, o advogado de defesa deu entrevista ao Kilson Johnny ainda no sábado na Central de Flagrantes. Ele trouxe algumas informações que são importantes a gente poder esclarecer para os nossos telespectadores. A primeira é que ele disse que não teve acesso aos autos e que não houve feminicídio. Qual tipo de posicionamento a polícia pode dar? Ele inclusive falou que teria tido aí um cerceamento de acesso a essas informações, que entrou com o pedido aí na Comissão de Prerrogativas da OAB. Qual o posicionamento da polícia diante dessa afirmação aí do advogado? A gente lamenta porque a gente não tem controle de inverdades que possam ser lançadas via mídia. Eu questiono a você. Se ele estava acompanhando a companheira do investigado, acompanhou as oitivas,
da companheira, do irmão, como é que ele não teria acesso aos autos se ele estava em sede de delegacia acompanhando oitivas? Então, realmente a gente lamenta esse tipo de informação e é até importante você nos trazer para que a gente traga a verdade da situação. E eu não falo somente em sede de núcleo policial investigativo de feminicídio. A polícia, como um todo, trabalha com legalidade. Quando se trabalha com legalidade, se trabalha com respaldo. A questão de uma cautelar. Cautelar tem o caráter sigiloso. Cabe ao Poder Judiciário conceder acesso aos autos, o que foi orientado ao advogado. Foi fornecido o número de processo e cabe ao Poder Judiciário autorizar o acesso aos autos. Então, isso é mais uma questão que a gente leva. Agora, se há acesso aos autos, isso é verdade até porque é contraditório. Como é que o advogado acompanhou testemunhas e não teve acesso aos autos? Eu te questiono. Não tem lógica isso. Delegado, ele também relatou durante essa entrevista que a Ana Karine teria contribuído para o desfecho do caso, ou seja, ele teria dito que ela teria consumido bebida alcoólica ou entorpecente e incitado a reação do Wesley. O que a polícia pode relatar diante dessa afirmação aí do advogado? Não somente como mulher, mas como ser humano, você culpabilizar uma vítima por ter sido morta de uma forma cruel na frente de um filho é lamentável. Não se justifica crime algum. E lamento, se realmente ele tiver dito isso, eu lamento porque, assim, é você culpabilizar uma pessoa que já não tem nem mais como se defender. Como eu disse, todos os fatos eles vão ser analisados no inquérito. A gente ainda tem 8 dias para fechar. Estavam as investigações bastante avançadas. Como acredito que tenha até sido para você, o delegado Barea deixou muito claro que era a opção dele só a forma no qual ele iria se apresentar, porque toda a polícia estava voltada nesse caso. Em momento nenhum foi desmerecido. Agora a gente deixa muito claro, trabalho investigativo se trabalha de forma silenciosa. Não vai ser dando o nosso passo a passo para o investigado, porque até isso causa prejuízo, entendeu? Então, muitas coisas já tinham sido feitas e estavam até mesmo sendo questionadas na imprensa, sendo que nós já tínhamos feito. Mas, de fato, se trabalha de forma silenciosa para trazer o resultado que a sociedade espera. Delegada, durante esses dias que a gente acompanhou esse caso, houve uma informação que foi repassada por populares sobre a questão de um possível relacionamento amoroso entre a Ana Karine e o Wesley. Essa informação, inclusive, a família estava fazendo esse processo de investigação para saber se de fato teria tido algum tipo de relacionamento entre eles. Vocês conseguiram identificar isso na investigação? Olha, não foi, até cheguei a ver que foi veiculada essa informação. No inquérito não constam elementos de relação íntima de afeto dos dois. O que pode ter causado uma confusão é porque o feminicídio ele pode acontecer em 2 contextos. Ou violência doméstica e familiar, que para nós não foi visualizada, até porque a gente até o momento não viu essa questão da relação íntima de afeto, ou menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher, que seria a misoginia. Até o momento também não visualizamos isso. Lógico que em investigação nada se descarta, a gente tem 8 dias para finalizar, mas a tendência é justamente a questão de homicídio com as qualificadoras que vão ser analisadas e indicadas caso existam em sede relatório. Mas feminicídio até o momento não foi visualizado. Uma das coisas que causam confusão. Por que então veio para feminicídio? Só para deixar muito claro, a delegacia de feminicídio ela tem uma dupla atribuição. Ou ela atua no caso de feminicídio tentado ou consumado, ou qualquer morte violenta de mulher em Teresina. Então, logo veio para feminicídio, o caso da Ana Karine, porque foi uma morte violenta de mulher. Então, é a nossa atribuição. Mas se ao final se concluir com o feminicídio, será colocado em sede de relatório. Mas deixando bem claro, a polícia não visualizou até o momento nas investigações relação íntima de afeto entre os dois. Delegada, para a gente finalizar, 2 últimas perguntas. A primeira relacionada se o Wesley foi indagado com relação à motivação dele não ter se entregado antes, já que ele sabia que a polícia estava em sua busca, e o que ele relatou, Onde é que ele estaria nesse período em que ele estava aí foragido? Olha, foi questionado a ele o motivo pelo qual ele não se apresentou, mesmo tendo ciência da sua condição. Ele relatou que temia pela sua segurança, o que não traz muita lógica, tendo em vista que a Polícia Civil trabalha com legalidade.
Tanto que foi algo extremamente tranquilo a apresentação dele na central. Então, para nós não é uma justificativa a questão de segurança. Com relação a onde ele estava, ele não quis trazer essa informação, mas para nós estava muito claro que não era uma situação de medo, era a situação de se furtar a apresentação à delegacia. Porque, eu repito, foi algo extremamente tranquilo. Ele estava orientado por advogado, tanto que, desde o início, é o mesmo advogado, tanto que acompanhou as testemunhas, que uma delas é a companheira, como o advogado que estava presente na central em sede de apresentação e, inclusive, foi o que prestou entrevista ao Kilson. Para a gente finalizar, com relação a partir de agora, né? Quais são os últimos passos desse inquérito para que seja remetido aí para a Justiça? Como eu disse, mais pessoas vão ser ouvidas. Nesse inquérito, a gente teve, como tem em todos que a gente trabalha, todo um cuidado para trabalhar a questão da dinâmica. Como eu disse, mais pessoas vão ser ouvidas. A gente não pode entrar muito em detalhe para não causar prejuízo à investigação, mas a contar de sábado, né, são 10 dias para finalizar, então hoje temos 8 dias para fechar o inquérito. Obrigado, delegado, pelas informações. Tá aí, Dudu. Com relação a esse crime que ocorreu contra a Ana Karine no dia 2 de agosto, a polícia esclarece todas as dúvidas que ocorreram durante esse processo, diante aí do que foi relatado por populares, familiares, e o Wesley agora está preso. Ele vai passar hoje por audiência de custódia, né, delegado? Hoje pela manhã? Sim, acredito, se não tiver passado ontem, que ele teve a apresentação no sábado, né? Será hoje a questão da audiência de custódia. Tá aí as informações relacionadas ao Wesley e agora que possa aí responder diante daquilo que ele cometeu contra essa família. Volto com você, Dudu. Ok, obrigado, Denis. 20 milhões em drogas.